E a partir de agora, no Jornal Band News, aqui na Band News FM, a gente vai conversar com o professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais da ESPM. Vamos fazer um catadão de vários assuntos internacionais essa semana muito movimentada, começo de 2026, muito agitado no cenário internacional, com participações importantes do Brasil nessa movimentação intensa. Dos vários assuntos que a gente tem para abordar a partir de agora nessa entrevista, que eu, Renan Suquevicius, aqui do estúdio de São Paulo, e Mário Dias Ferreira, do estúdio do Rio de Janeiro, conduzimos, o acordo entre Mercosul e União Europeia, Mercosul, que foi finalmente, está se encaminhando para ser fechado, para ser finalizado, é o primeiro tema que a gente vai abordar a partir de agora. Professor, muito obrigado pela sua participação tão cedinho aqui na nossa programação, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Renan, bom dia, Mário, bom dia a todos que Bom nos dia. escutam. Professor, eu queria falar então desse acordo. Antes da gente tentar ali fazer uma análise do impacto dele, eu queria que o senhor pudesse contar para nós as expectativas que ainda existem para o fechamento completo, né? Há esse acordo provisório. Ainda há discussões que precisam acontecer no Parlamento Europeu e também nos parlamentos dos países. Há alguma chance desse acordo não ser finalizado? Ou a gente já passou dessa discussão, não tem mais como voltar atrás a partir desse acordo provisório que foi anunciado ontem? Você tem toda a razão. Vamos com calma com esse andor, porque o santo é de barro. Sabe? Lembra aquele ditado velho da gente? É isso Uhum. aí. Né? O que a gente tá, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma aprovação que, na verdade, é uma autorização dos 27. Isso é literal, hein, Renan? E é isso que tem. Dos 27 embaixadores de cada um dos membros da União Europeia, reunidos em Bruxelas, que disseram o seguinte: fizeram a conta, né, e disseram: olha, quem está contra o acordo não tem peso para derrubá-lo. É isso que aconteceu. Eles fizeram a votação, né, e viram que, seguindo as regras da União Europeia, não tem peso para derrubá-lo. E a partir de já vamos explicar isso aí do que é que não tem peso. Né? Só um minuto. O importante é Dona Úrsula von der Leyen, representante, pode ir para a Assunção e fazer, abre aspas, a assinatura provisória. É disso que nós estamos falando. Os próximos passos, né, já nós falamos da assinatura. Por que autorizou? Né? Os próximos passos, que é o que você percebeu, são bem problemáticos. Primeiro passo, aprovar no Parlamento Europeu. Aí a conversa é outra. Aí a extrema-direita tem peso. Aí os ecologistas têm peso. Aquela parcela mais, vamos dizer assim, social-democrata da Europa, que aprovou o acordo, numa virada de mesa da Itália, essa é. Aí no parlamento a conversa é de outra natureza. Isso já aconteceu em várias outras situações. Chega no parlamento, a história muda. Vamos lá. Ah, bom, se conseguiu, pressionou, passa no parlamento. Passa no parlamento, a França pode, como qualquer outro país, e não é só a França, né? Nós temos Irlanda, nós temos Hungria, né? Nós temos Polônia. A França pode, junto com esses, judicializar a questão no Tribunal Europeu. Aí, meu amigo, esquece, são anos para decidir. Portanto, nós estamos lidando com uma primeira autorização provisória. Está todo mundo fazendo a festa e tal, você tem toda a razão, Renan. Né? Toda a razão. O que é que nós temos de fato? Né? Nós temos a imposição da indústria europeia para assinar o acordo. Imposição, sabe do que, Renan? Da grana alemã para assinar o acordo. É disso que nós estamos falando. Um sujeito chamado Francês, que é vamos dizer dessa forma, o presidente do partido da União, da CDU, da Democracia Cristã Alemã, foi muito claro. Sem o acordo, a Alemanha não terá mais dinheiro para pagar os cofres da União Europeia. Ele falou isso, está na primeira página do Financial Times, para quem quiser ver, há uma semana atrás. Foi aí que a coisa andou para autorizar. O que aconteceu para autorizar? Né?
para você vetar, você precisa ter o conjunto. Olha, desculpa, é muita informação, mas para você vetar, você precisa ter 35% da população europeia do teu lado. Olha que troço interessante. Não é você ter voto só, você precisa ter voto grande, de significado. Foi aí que a Itália jogou. A Alemanha tem 68 milhões de habitantes e 15% da população europeia. A Itália é o segundo maior, 59 milhões, 13%. Depois vem Polônia, nós temos aí, tem 36 milhões, que são 8%. Ó, faz a sominha. 15 com 8 dá 23. Aí você soma esses três pequenininhos, Hungria, Áustria, cada um deles tem 8 milhões. Hungria, Áustria e Irlanda, dá 1,5% cada um deles, dá 5%. Soma. Você soma dá 15, com 8, 23, com 5%, vai lá para facilitar a conta, 28%. Está bem longe do 35%. O que precisava era os 13% da Itália. A Itália mudou de opinião. O porquê que a Itália mudou de opinião? Porque a indústria francesa e a indústria alemã chegou para a Itália e disse: nós te damos um pedaço da festa latino-americana. Você vai vender Fiat lá, você vai vender equipamento industrial. Isso soou como música para os italianos. Eles foram colocados no mesmo pé dos grandes europeus, França e principalmente a Alemanha. Eles aprovaram, seguraram suas bases agrícolas e a Meloni votou pró-acordo. Foi isto que aconteceu. Isto não significa que no parlamento vai passar com toda essa tranquilidade, e menos ainda que quando o Macron tiver com a corda no pescoço para a eleição dele, ele não judicialize o problema. E aí nós vamos ter outro quadro. O Itamaraty não é que sabe tudo isso, ele sabe tudo isso e muito mais. Observa a cautela do Itamaraty. Observa a cautela mesmo do Lula. Ele está cauteloso. Né? Vai receber a Ursula Andress a Ursula von der Leyen, lapsos de memória. Ele vai receber a outra era mais bonitinha. Quando a gente olha para a Ursula von der Leyen, vai receber, vai fazer aquela pose toda lá, vai fazer a assinatura do acordo provisória. Né? E é importante. O acordo é interessante para nós? Muito interessante. É interessante para a indústria europeia? Fizeram um monte de salvaguardas para os agricultores europeus? Fizeram. Só não conseguiram acalmar a extrema-direita europeia, que viu nisso um pote de felicidade eleitoral. Se você botar a França agrícola, aquela França profunda, se você botar aquela Polônia profunda contra, é mais rápido que as eleições europeias vão mais ainda para a extrema-direita. É uma sinuca de bico, como se diria em qualquer boteco brasileiro. É exatamente disso que nós estamos tratando. Professor, sempre dando uma aula nessa questão política, mas nessa questão prática, Trevisan, para a gente, para quem está escutando agora e quer saber se esse acordo, claro, com toda a cautela, ainda há uma expectativa para a assinatura do acordo comercial, como é que vai impactar na nossa vida dos produtos importados, dessa relação entre os países, para que em algum momento, claro, não é tão de imediato como todos nós esperamos, a gente possa notar isso na hora de fazer uma compra, na hora de ir ao supermercado? Mário, você fez a pergunta essa, você cutucou a onça com a vara curta. O que você perguntou foi, e nós? O que eu ganho com isso? Né? Aí é que está. O que é que o acordo faz pelo Brasil, especialmente pelo Brasil, o restante dos países um pouco pela Argentina e o resto é muito pequeno nisso. Né? O que nós estamos olhando para esse acordo é uma mínima atualização tecnológica para nós. Esse é o ponto. Né? Vamos lá, isso tem risco, isso não é fácil. Se você me pedir para eu fazer uma definição desse acordo, olha, Mário, vai ficar chato o que eu vou dizer. Esse acordo aí é o típico abraço de afogado. O mar está revolto, está longe a praia, vamos nos abraçar para ver se a gente consegue chegar lá.
É disso que nós estamos falando. Né? Por que isso? A indústria europeia precisa de pelo menos uns 10 anos para fazer uma transição para a indústria de fato 4.0, para a indústria digital. Vamos resumir isso. Ela precisa de pelo menos uns 10 anos para pegar a indústria dela, que produz carro, não é só aí, mas pega o carro, que é o exemplo mais forte e fácil de entender. Para pegar o carro que ela produz, que é com motor a explosão, que é com esse limite tecnológico, e correr atrás do avanço chinês do carro elétrico. É disso que nós estamos falando. Da economia com robô humanoide, da economia digitalizando produção, da economia muito mais para o lado digital do que para o lado analógico. A indústria europeia está atrasada. Ela precisa de 10 anos. É uma indústria que ainda está de ontem. Tá? Agora vamos lá. E a nossa indústria? Brasil. Bom, essa daí não é de anteontem, de trás anteontem. Né? Ela está de 3 dias atrás. Então, para nós, é um grande negócio nos aproximarmos do que é o atraso na Europa, mas que para nós é avanço. Então, a Europa vai entrar aqui, vai ocupar o nosso mercado, vai dar uma sacudida tecnológica e se comprometeu a repassar tecnologia para a nossa indústria. Bom negócio para nós. Bom negócio, talvez, para o nosso agronegócio também. Vai abrir o mercado europeu amanhã, nós vamos inundar a Europa de soja. O problema deles não é soja, o problema da França com o acordo é a indústria láctea. Se você pega a produção e a produtividade da indústria brasileira em torno do leite, ela dá de 10-0 na indústria francesa. É esse o medo. Né? Nós temos uma indústria muito melhor, muito mais moderna. Né? Muito mais moderna. Quando a gente olha, quer resumir isso aí? A produtividade por hectare da soja brasileira é pelo menos 40% maior do que a soja americana. Imagina em relação à Europa. Né? Se os Estados Unidos nós estamos na frente, né? Imagine. Então, para o nosso agronegócio, nós vamos começar a abrir fronteira. É cercado, é difícil. Agora, os franceses têm muito medo da nossa indústria láctea. Né? Nós vamos produzir queijo de todo dia para os 450 milhões de europeus muito melhor, muito mais rápido e muito mais barato e muito mais eficiente do que produz a indústria láctea francesa. Se deixar ele entrar, nós vamos tomar conta de tudo. Para o agronegócio, é uma boa esperança. Se vai ou não, depois a gente fala sobre isso. Mas é essa a ideia. Para nós, vai significar que nós não vamos pular direto para o carro elétrico. Nós vamos ainda ficar no motor a explosão, mas para nós está bom. Não é só em automóvel, nós estamos falando de equipamento ferroviário, nós estamos falando de toda a modernização na área de serviço, que a Europa vai entrar aqui mais moderno. Nós vamos falar de investimento. Então, para nós é um bom negócio. Para os europeus, é garantia de 10 anos de folga para eles saltarem para acompanhar a economia chinesa e a economia americana digital. É um jeito da Europa e a América Latina entrarem no jogo geopolítico. É abraço de afogado. Nós ficamos juntos e vamos tentar chegar na praia, olhando para os dois gigantões, China e Estados Unidos, e dizendo para eles, olha, nós juntos somos 700 milhões, nós mesmo nos cuidamos aqui, nós sobrevivemos sem vocês. É isso que está no subtexto. O duro é você convencer a direita, a extrema-direita europeia disso e convencer os agricultores. Para nós, não vai mudar muita coisa de imediato. Eu vou repetir. Imediato, amanhã no supermercado não vai acontecer nada de novo. Talvez, estrategicamente, daqui a alguns anos, só dentro de 3 a 5 anos, a gente sinta uma melhoria na qualidade dos empregos industriais no Brasil. Presta atenção, é disso que nós estamos falando. Indústria melhor, mais moderna, mais equipada, eles vão entrar com... Agora, nós precisamos saber se nós vamos acompanhar isso aí também. Ô, professor, o senhor é muito pessimista. Não sou eu que sou muito pessimista. É nós que estamos formando menos engenheiro todo ano. É disso que eu estou falando. Né? Nós não fazemos muito investimento nisso, não. Muito pelo contrário.
Então, quando nós olhamos para isso, será que nós conseguimos acompanhar? Mas é melhor com esse acordo do que sem ele, sem dúvida nenhuma, Mário. Professor, vou pegar daqui de São Paulo para expandir um pouco mais essa nossa conversa, porque estamos falando aí de questões, dá para dizer até agora, internas, né, do Mercosul e da União Europeia, agora talvez fazendo uma analogia com uma família, né, a família ali tem o seu quebra-pau, né, tem as suas questões, quando o senhor fala de um possível fortalecimento da extrema-direita na Europa, uma insatisfação de agricultores na França, das disparidades, das diferenças entre as indústrias do Brasil e de alguns países da Europa, mas quando a gente vê a foto da família depois da ceia, quando é postada ali nas redes sociais, o que fica essa foto da família para quem está vendo de fora, para quem vai dar o like ali na foto? Eu tô falando dos Estados Unidos, tô falando de Donald Trump. Ontem o presidente Lula falou que esse avanço, esse acordo provisório entre Mercosul e União Europeia era uma vitória do multilateralismo. Se é uma vitória do multilateralismo, dá pra gente pressupor que é uma derrota do protecionismo. E quando a gente fala de protecionismo hoje no mundo, a gente pensa em Donald Trump. Como pode ter soado para Washington esse avanço entre os dois blocos? Olha, eles fizeram o possível para impedir a foto da família. Adorei a imagem. Adorei. Eles fizeram o possível. Que a família briga. Que o primo Mário não gosta do primo João, é verdade. Tá bom, né? Agora, que é melhor ter a foto unida, não há dúvida nenhuma. Porque no bairro, né, tem 2 valentões no bairro, e se a família não tiver unida, vai dar problema. As moças não podem nem sair de casa. É isso que nós estamos falando, né? Os Estados Unidos deu ótima imagem, né? Os Estados Unidos são muito grandes. Então, com uma mentalidade protecionista, que eu lamento dizer, não é, desculpa, tá? Não é só do Trump. O governo Biden não foi nada diferente. Observa o silêncio dos democratas para brigar com o Trump nessa questão. Eles vão devagar com andor, porque eles pensam assim também. Vamos devagar. Quando o Biden estava no poder, ele não fez nada diferente. Ele só era educadinho, né? Ele não era meio grosseiro que nem o Trump, mas a política era a mesma. Eles vieram para cima da gente, vieram para cima da Europa, puseram mais sanções para cima da China. Tudo isso eu estou falando não é de Trump, não, estou falando de Biden, né? Não tem anjo, né? Os americanos estão sentindo o cutuco do crescimento chinês e estão reagindo como os americanos sempre reagiram, né? O episódio Groenlândia é um episódio interessante para a gente pensar. É estilão, né? Presta atenção, né? A Europa acordou, falou, se eles quiserem tomar, vão tomar, né? Então, de alguma forma, é um pouco do... Sabe o que é que... Vamos usar uma expressão dos meus alunos? Professor, caiu a ficha da Mariazinha. É isso aí. Sabe onde é que caiu a ficha? Né? Com a chegada da Venezuela. O que aconteceu na Venezuela apressou o acordo. Isso é indiscutível. Né? O salto de qualidade ou de perda de qualidade nas relações internacionais é isso que você notou. A ferida, a cutucada, o tiro no multilateralismo que o episódio Venezuela representa. Esquece a Venezuela, ela é pequena nesse contexto. Tem outras razões, depois a gente pode conversar. Tem Cuba nessa história. Então, quando a Venezuela é pequeno, mas o sinal que ela deu para os dois, para Mercosul e para a União Europeia, era: eu vou para cima de vocês. Os dois resolveram se juntar. Esqueceram as brigas da família e foram pousar na foto. A imagem é ótima. É exatamente disso. O que sobrou de multilateralismo, o que dá para ser acordo de livre comércio, o que dá para ser uma coisa civilizada, é o que dá para fazer com esse acordo. Vamos ver se ele avança no Parlamento Europeu.
O Renan tocou exatamente no ponto dessa imagem, o professor falou sobre a questão da Venezuela. Eu ia tocar nesse assunto porque agora a gente também está discutindo um outro tema, não só aquela questão acirrada que foi da captura do Maduro, a ação militar dos Estados Unidos, sábado passado, tem uma semana. E agora diminui um pouco a temperatura com relação a isso, talvez a Venezuela também dizendo que vai retomar o contato diplomático com os Estados Unidos. Tudo isso vai se encaixando também, né, professor? Vai se encaixando, sabe, Mário? Aí nós vamos deixar. Eu fico pensando na paciência do nosso ouvinte, né? Fala, bom, esse cara aí fala um monte de informação, eu quero entender esse troço, e agora vai complicar, né? Se nós complicamos com a União Europeia, nós vamos complicar agora para entender o que está acontecendo de verdade na Venezuela. Nós, na Venezuela, nós não estamos falando de Venezuela, nós estamos falando de eleições americanas. Nós estamos falando até do sucessor do senhor Trump. Trump tem 80 anos, é o segundo mandato, não vai poder ter o terceiro. Né? Quem é o sucessor e como será esse sucessor? É isso que está por trás de Venezuela. Me perdoe. Né? É Cuba. Venezuela, vamos pôr as coisas no tamanho que eles têm. A Venezuela é uma enorme promessa. Ela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Só que está lá embaixo do chão. Vai levar anos e bilhões de dólares para você arrancar esse petróleo de lá. Não é amanhã, não é nem daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, não é nem o prazo do programa do Mercosul, é bem mais. Deixa eu fazer uma comparação que é fácil para todo mundo entender. Quando a Petrobras compra uma plataforma submarina, porque aqui tem desgasta, petróleo é um troço complicado, tem maresia, tem um monte de coisa. Aí precisa trocar a plataforma. Quando ela troca a plataforma de petróleo, que ela arranca petróleo do mar, ela compra hoje para receber daqui a 4, 5 anos. Não é banana que você compra no supermercado. Qualquer equipamento de petróleo é um troço sofisticado, com disputa, com um monte de problema técnico, leva tempo. Então, portanto, para que todo esse escândalo, se você vai levar anos e anos para poder extrair da Venezuela o que ela tem por baixo, e que poderia ser feito como já estava sendo feito com a Chevron? Qual é o problema, então? Por que foi lá caçar o Maduro? Por que foi lá pegar o Maduro e dar um show de violência nessa história? Porque a Venezuela, presta atenção, a coisa é interessante para os nossos ouvintes. A Venezuela, porque aí a gente descobre o quanto que nós não estamos vendo o que é. New York Times, Financial Times, tenta explicar e a gente precisa aprender. O que tem é que a Venezuela produz 1 milhão, nem isso, 900 mil barris dia. Sabe quanto é isso, Mário, no jogo duro? O mundo queima 100 milhões de barris de petróleo dia. 100 milhões! A Venezuela não produz nem 1%. É nada, é pequeno. O problema é para quem que a Venezuela está entregando esse petróleo. A Venezuela entrega esse petróleo 60% para a China, que ela pode comprar em outro lugar. A China compra na Arábia, tem petróleo sobrando no mundo. Não é esse o ponto. O que tem é que a Venezuela entregava diariamente 30 mil, a distância, 100 milhões, 30 mil de petróleo para manter a sobrevivência de Cuba. Esse é o ponto. Aquele primeiro navio que os Estados Unidos tomaram, o Skip, estava levando, era um petroleiro, levando perto de 1 milhão de barris para a Cuba. A Marinha Americana foi lá e pegou o navio. Não é para vender petróleo para Cuba. É esse o ponto. Quando nós olhamos para isso, por que não quer vender petróleo para Cuba? Aí é o que está o pulo do gato. Porque sem petróleo, olha, presta atenção numa coisa. Cuba, hoje, desde esse ano inteiro que o Trump chegou no poder, Cuba tem paralisação, blackout, até em Havana, de 18 horas por dia. Peraí, professor, o senhor quer dizer que o cubano, coitado, fica com energia na casa dele para tocar a geladeira só 6 horas? É isso aí. Porque Cuba não tem petróleo. Cuba tem uma produção ridícula de petróleo, 20 mil barris. Ela depende disso. Qual é o cálculo político da direita pesada americana?
Sem petróleo, Cuba quebra, o regime colapsa, o regime fecha. Será uma vitória política brutal dos Estados Unidos se eles conseguirem quebrar Cuba. Vitória de quem? De Marco Rubio. Vitória de quem? De um grupo político muito bem constituído que está pensando na próxima eleição. Agora vem a coisa triste. A Economist mostrou que pesquisas repetidas, presta bem atenção nisso, primeiro do YouGov e depois da Atlas Intel, ela repete mês a mês e a pesquisa dá a mesma coisa. O grosso do eleitorado americano, o grosso, não quer mais uma guerra. Então não quer uma guerra. É verdade, 80%. Porém, o eleitorado latino-americano que está nos Estados Unidos não gosta de Cuba. Ele apoiaria o fim do regime cubano. Ele aplaudiria o fim do regime cubano. Esse eleitorado é decisivo nos 6 estados swing, nos 6 estados pêndulo. Putz, quanta informação, é difícil pegar tudo isso. Eu sei. É um jogo político pesadíssimo. O alvo é quem vai substituir Trump. O alvo é ganhar as eleições de midterm. Lembra que junto com a invasão da Venezuela, presta atenção nisso. Junto com a invasão da Venezuela, o Trump fez um apelo daqueles apelos desesperado dele. Nós não podemos perder a eleição de novembro, porque senão eu serei empichado. Lembra disso agora, 3 dias atrás? É isso aí. É Cuba a história. É achar algum feito internacional para mudar a opinião de quem decidirá a eleição nos Estados Unidos. A eleição nos Estados Unidos é decidida por menos de 10% do eleitor. O resto, quem é democrata, nasceu democrata, continua. Quem é republicano, continua republicano. Os estados estão parados. São meia dúzia, nem isso, de estados, às vezes são só 4, que decidem realmente a eleição. Está 50-50. E essa meia dúzia decide. Essa meia dúzia tem voto latino, fundamental, que não gosta de Cuba. A Venezuela disso aí, meu caro. Sabe aquela imagem antiguíssima, lá do tempo da vovó, que nem Pilatos no credo? Venezuela foi Pilatos no credo. Venezuela entrou de gaiato nessa história. Então, quando se olha para isso, a Venezuela é pequenininha, tem Cuba na história e tem eleição nos Estados Unidos decisiva por causa disso. Professor, é porque o Trump não conseguiu resolver nem Ucrânia, nem Gaza. Isso aí. Trump prometeu, não cumpriu. Ele olhou para a situação e falou, Trump é absolutamente pragmático. A gente tem uma ideia do Trump de que ele é bobinho. Coitado de quem pensa, de bobo ele não tem nada. Ele construiu um império de 4 bilhões de dólares com imóveis. De bobo ele não tem nada. A direita americana não tem nada de boba. Ela joga com uma realidade bem estruturada, que é o protecionismo, que é America First, que é o que os democratas também são. Então, quando nós olhamos para isso, sabe o que é que sobra? Né? Meu filho olhou para mim e me perguntou, pai, qual é o resumo dessa ópera? Filho, o mundo mudou para a tua geração, não é mais a minha, ou a minha mais barba branca. É outro mundo, é outro contexto, é uma realidade do qual nós vamos ter que nos acostumar de que há uma mudança no xadrez geopolítico do mundo. E ela é para valer, viu, Mário? Ela é para valer mesmo. Olha, com o senhor ajudando a explicar a mudança nesse xadrez, talvez fique um pouco mais fácil, viu, professor? Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM. Quero finalizar essa nossa conversa com a mensagem de uma ouvinte nossa, que acho que faz muito sentido trazê-la aqui para o senhor e faz muito sentido para o nosso fazer do rádio jornalismo, que é muito emocionante. Ela diz, bom dia, meus amigos. A gente falava mais cedo, professor, da Mega Sena, né, de último ganhador que estava assim, recolheu o prêmio, ele foi pegar o prêmio lá. E ela diz aqui, sabe o que eu faria se eu ganhasse na loteria? Ia contratar o professor Leonardo Trevisan para me dar aula particular. Meu Deus, quanta riqueza de informação. Compraria o passe do professor. Eu sou uma humilde doméstica, mas meus dias ouvindo o professor são mais ricos sobre os assuntos que ele desbrava com tanta clareza e de um jeito que qualquer ser humano entende.
Obrigado, Band News, por presentear a gente com convidados como ele. Obrigada, professor. Mensagem assinada pela Andréia, uma trabalhadora doméstica, e mais cedo também um professor acadêmico do Rio Grande do Sul nos escreveu. Então veja, a gente está falando ao vivo, no rádio, de assuntos complexos, mas que podem ser compreendidos por pessoas em diferentes níveis de conhecimento, em diferentes regiões do país. Essa é uma das nossas funções aqui no jornalismo e também na educação, também na academia, assim como o senhor faz, professor. Então, muito obrigado. Eu é que agradeço, eu quero só um minuto para te dizer uma coisa. Agora você me deu um presente. Agora você me fez conquistar, agora que eu ganhei o dia, né? Saber que uma pessoa, né, que está ali e que diz assim, olha, eu sou doméstica, mas eu não sou boba. Eu quero entender o que está acontecendo. Obrigado, gente. Obrigado por essa tua ouvinte de prestar atenção. Eu tenho muitos alunos assim, mas eu tenho muitos alunos que não querem ouvir, não. Quando a gente aparece que quer ouvir, muito obrigado a eles e eu faço muito esforço para que ele entenda. Eu agradeço a essa ouvinte, agradeço a esse professor, agradeço a quem ouviu, porque é essa a nossa função. A gente fica contente quando consegue fazer aquilo que a gente quer. Muito obrigado. Bom fim de semana, professor. Até uma próxima. Um abraço. Semana, Mário. Bom fim de semana, Renan. Bom dia a todos. Bom dia. Agora,